Boa noite, graça e paz. Eu gostaria de trazer algo que tem inquietado muito meu coração e isso foi me inquietando hoje durante a viagem e agora à noite eu pude colocar no caderno aquilo que tem me inquietado bastante. E como eu não posso dizer para vocês aquilo que eu acho, eu preciso colocar para vocês aquilo que a palavra de Deus diz, porque a verdade é a palavra, não é o que o homem fala. Então eu comecei a colocar no caderno algumas palavras e eu glorifico o nome do Senhor, porque desde que Ele começou a me dar entendimento das Escrituras, eu tenho sido liberta de todo engano que eu vivi durante toda a minha vida. Posso dizer que até no ventre da minha mãe eu já vivi um engano, porque a Bíblia diz que a gente foi concebida em pecado, a gente foi gerada no pecado. Então, desde que a verdade do Evangelho se manifestou à minha vida, ela tem me dado graça, ela tem mostrado tantas coisas nas quais um dia eu criei e que eram tudo mentira. Eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus ela é a verdade. A minha indagação é a seguinte: eu coloquei, por que temos a imagem de Jesus Cristo branco, de olhos claros? Então eu quero relatar para vocês Mateus 4, que é a tentação de Jesus. Então, em Mateus 4, nós vimos o relato da criatura, que é Satanás tentando perverter ao Criador, como se isso fosse possível, Cristo Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, o diabo, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O diabo tenta Jesus a buscar sua própria glória. Jesus recusa-se a seguir por esse caminho e escolhe trilhar o caminho da cruz. Por amor, Cristo, ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso está em Filipenses 2, 6, 8. Ele fez tudo isto por causa de Israel, que falhara no teste de Deus quando peregrinou pelo deserto. Jesus é o nosso substituto, que derrotou Satanás por nós, tornando-nos livres do pecado, da morte e do poder do diabo. E, poderoso Deus, embora os demônios encham o mundo, nós não tememos, porque tu obtivestes a vitória. E eu coloquei: compreendo diante desse e outros tantos das Escrituras sagradas que o retrato que o mundo tem de Jesus Cristo não é o de Jesus Cristo. Vemos Satanás querendo de todas as maneiras ser adorado como Deus, pelo único e soberano Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Estou convencida de que Satanás, vendo que houvera fracassado em sua empreitada de ser adorado por Jesus,
ele pode ter se colocado nesta pintura de Jesus na forma de ele receber glória e não o próprio Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. O diabo sabia que se houvesse uma pintura escrita "Eu sou o diabo", teria um público menor. Mas se Satanás se caracteriza numa pintura de Jesus que não é Jesus, logo quem recebe a adoração é Satanás. Veja o que a Bíblia diz sobre Jesus, sobre a aparência de Jesus. Isaías 53:2 diz: ele não tinha qualquer beleza. Esse é o Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que desejássemos. Marcos 14:44 tem um relato onde diz: Judas combinou, quando ele foi vender Jesus por 30 moedas de prata, com um sinal para que identificasse a Jesus para prendê-lo. Isso mostra que a aparência de Jesus não era diferente das demais do que estavam naquele lugar. Agora vamos terminar com Êxodo 20:3-6, que diz: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu não sei quanto a você, se você tem alguma dúvida de que o Jesus que muitos de vocês estão adorando, não é o Messias. Satanás, sabiamente, porque ele é muito inteligente, ele é astuto, sabiamente ele pode ter se colocado nessa pintura que todos adoram, e hoje ele tem recebido a sua adoração. Se você for estudar a palavra de Deus, você não vai encontrar esse Jesus que você tem adorado. A verdade, ela é maravilhosa, porque ela liberta a gente daquilo que a gente um dia supôs ser a verdade. Biblicamente, esse Jesus que vocês adoram, vocês têm adorado o próprio Satanás. Essa é a verdade. E eu oro para que você, assim como um dia Deus teve misericórdia da minha vida e tem aberto os meus olhos e o meu entendimento, ele faça assim com você. Que Deus te abençoe.